Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos prosseguir, vamos para mais um encontro aqui do nosso canal Alguma Dúvida. Meu nome é Gustavo Junqueira, meu endereço de Instagram é o @profgjunqueira. Qualquer dúvida, manda para mim, será um prazer poder conversar com você sobre os temas tratados aqui, sobre direito penal, enfim. Bom, o tema de hoje é lei penal em branco. O tema de hoje é lei penal em branco. O que é uma lei penal em branco? Lei penal em branco é uma lei que precisa do complemento de um outro ato normativo para que tenha sentido. Vou repetir, é a lei que precisa do complemento de um outro ato normativo para que tenha sentido. Então você olha, né, lá para a letra da lei e pensa, não está dando para entender o que ela está querendo dizer. O que será que é esse crime aqui? Qual será o comportamento criminoso? Então, a lei precisa de um complemento para que ela tenha sentido. Exemplo? Pois não. Tem um crime lá no Código Penal que é o contrair casamento com ciência de impedimento absoluto. Tá? Eu já gosto do verbo contrair, né? O verbo contrair casamento é um verbo tão adequado, não te parece? Não lembra uma doença infectocontagiosa, né? Piadinha, piadinha, casado há 21 anos, 21 anos, tá tudo beleza, fez só piadinha. Tá, mas vamos lá. Contrair casamento com ciência de impedimento absoluto é o crime. Você olha a pena, tal, fala, tá bom. Mas cadê os impedimentos absolutos? Para você encontrar os impedimentos absolutos, você vai ter que buscar lá no Código Civil. É no Código Civil que você encontra os impedimentos absolutos. Né? Então você vai ter que largar o Código Penal ou deixar ele aberto lá e abrir do outro lado o Código Civil. Então você precisa do complemento de um outro ato normativo para que tenha sentido. Ou porque é um crime muito mais comum, muito mais cotidiano. Porte de drogas. Né? Tá, trazer consigo droga. O que é droga? Ai, Gustavo, você sabe. Droga é tudo que não presta. Hã? Ah, tá. Então, se o sujeito sai lá com um CD de sertanejo universitário no bolso, eu vou prender em flagrante ele. Tá? Né? Eu curto música sertaneja, sertanejo universitário. Vamos lá. Vamos prender em flagrante, porque a música é. Não, droga não é tudo que não presta. Droga é só aquela substância catalogada num ato normativo, né, numa portaria do Ministério da Saúde disciplinando quais são as substâncias consideradas drogas. Então eu preciso de um outro ato normativo para que a lei faça sentido, tá? De novo, lei penal em branco é aquela lei que precisa de um outro ato normativo para completar o seu sentido. O exemplo pode ser esse contrair casamento com ciência de impedimento absoluto, pode ser trazer consigo droga, tantos crimes, né, contra a ordem econômica, como por exemplo vender acima da tabela, e você tem que saber qual que é a tabela de preços. São inúmeros os exemplos de lei penal em branco. Crimes ambientais são muitos também, né? Em reserva florestal, você precisa saber qual é a reserva, o que é tido como reserva. Então você tem várias leis penais em branco no nosso ordenamento. Bom, tem uma classificação super importante sobre as leis penais em branco, que é a seguinte. A lei penal em branco pode ser classificada como lei penal em branco homogênea, também chamada lato sensu, ou heterogênea, também chamada stricto sensu. O que é uma lei penal em branco homogênea? Homogênea é aquela cujo complemento está em outra lei. Então, é uma lei penal em branco complementada por outra lei. Por exemplo,
o caso aí que eu comentei do contrair casamento com ciência de impedimento absoluto. É uma lei penal complementada pela lei civil. Lei, igual homogênea, também chamada lato sensu. Se homogênea é a lei complementada por outra lei, porque é igual, então chama homo, adivinha qual vai ser a lei penal em branco heterogênea? Isso, escreva aí. Heterogênea é a lei penal em branco cujo complemento está em um ato normativo diferente da lei. Por isso que é hétero, porque é um ato normativo diferente da lei, como uma portaria, uma resolução, um decreto. Tá? É o exemplo da lei de drogas, que é uma lei penal em branco cujo complemento está em um ato normativo diverso da lei. Bom, além dessa classificação, tem outras ainda. Tem mais uma que eu queria te lembrar, que é horrorosa. O nominho dela, né, é horroroso. Que é assim, ó, lei penal em branco homovitelínea ou heterovitelínea. Tá? Essa é uma classificação específica das leis penais em branco homogêneas. Então, a lei penal em branco homogênea, vou repetir, a lei penal em branco homogênea pode ser classificada como homovitelínea ou heterovitelínea. O que é uma lei penal em branco homogênea, homovitelínea? São leis, que perceba, né? Se é homogênea é porque é uma lei complementando outra lei. Mas são leis que estão no mesmo diploma normativo, como se elas tivessem nascido do mesmo lugar. Tá? Então, é uma lei penal em branco do Código Penal, cujo complemento está no próprio Código Penal. Elas estão no mesmo diploma legislativo, elas nasceram ali no mesmo, como se elas tivessem nascido no mesmo lugar, se originado no mesmo lugar. Exemplo, peculato. Quando você fala peculato, está escrito lá o funcionário público que se apropria de vantagem. Mas quem que é funcionário público? Você vai precisar de um artigo definindo o que é funcionário público. Isso está lá no 327. Então é o 312, peculato, é uma lei penal em branco, cujo complemento está no 327. É uma lei cujo complemento está em outra lei. É uma lei penal em branco homogênea. É uma lei cujo complemento está numa outra lei no mesmo diploma legislativo. Então é uma lei penal em branco homogênea, homovitelínea. Tá? Aí você vai lá no 327 do Código Penal e vai ter o conceito de funcionário público. Aquele que, ainda que transitório, sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, lembrou? Né? Tá joia. Beleza? Beleza. E o que é uma lei penal em branco homogênea heterovitelínea? É aquela em que o complemento está num diploma legislativo diverso da lei penal em branco. Então, a lei penal em branco está em um diploma legislativo e o complemento, que está em lei, né? Tanto que essa classificação só vale para homogênea, claro, né? Está em outro diploma legislativo. Tá? É o exemplo do contrair casamento com ciência de impedimento absoluto. O crime está no Código Penal e os impedimentos absolutos estão no Código Civil. Joia? Então, vimos o que é lei penal em branco. Vimos que a lei penal em branco pode ser homogênea ou heterogênea. Vimos que a homogênea pode ser homovitelínea ou heterovitelínea. E por que essa classificação não serve para heterogênea? Seria uma classificação sem sentido, né? Porque se até os atos normativos são diferentes, uma é lei e outra é diferente da lei, é óbvio que eles estão em diplomas legislativos diferentes, né? Então seria uma classificação sem sentido. Por isso que essa classificação em homovitelínea e heterovitelínea ela é específica da lei penal em branco homogênea. Uma outra classificação que eu queria chamar sua atenção é a chamada lei penal em branco invertida ou ao revés. Vou repetir. Lei penal em branco invertida ou ao revés. O que é isso? O que é uma lei penal em branco invertida ou ao revés? O normal é que a lei penal em branco ela
tá lá escrito, né? Trazer consigo droga, pena de tanto a tanto. Contrair casamento sem impedimento absoluto, pena de tanto a tanto. Então, o normal é que falte algo para dar sentido no preceito incriminador, no preceito primário, na definição do crime. Né? Tá lá, trazer consigo droga. Então, qual que é droga mesmo? Contrair casamento sem impedimento absoluto. O que é impedimento absoluto mesmo? Então, normalmente, o complemento, está faltando complemento para o preceito primário, para você entender qual é o crime e qual que não é o crime. Tá. Na lei penal em branco invertida ou ao revés, você vai ter a necessidade do complemento para pena. O tipo está descrito de forma completa, perfeita, você consegue entendê-lo, mas está precisando de complemento para pena. Tá? O exemplo mais comum, mais marcante, mais lembrado sempre está lá no genocídio. Se você pegar a lei de genocídio, você vai perceber matar pessoas com o objetivo de exterminar grupo, etc. Pena, a mesma do homicídio qualificado. Aí você precisa ir buscar lá no homicídio qualificado. Tá? Lesão corporal, a mesma da lesão corporal gravíssima. Você vai ter que pegar lá no artigo do Código Penal que tem a lesão corporal gravíssima. Né? Então, isso é uma lei penal em branco invertida ou ao revés. É aquela em que está faltando complemento, mas está faltando complemento no preceito sancionador, no preceito secundário. Tá? Observação importante. A lei penal em branco invertida ou ao revés tem que ser homogênea. Tem que ser homogênea. Tá? A pena tem que estar prevista em lei. Não se admite que a pena esteja prevista num decreto, num regulamento, numa portaria. Não se admite. Não seria justificável. Não seria justificável. Tá joia? Tá joia. Gente, creio que era isso que havia de mais importante a conversar sobre leis penais em branco. Né? Lembra que qualquer dúvida, qualquer comentário, eu estou ao seu dispor lá no endereço do Instagram ou pode mandar aqui mesmo, aqui no canal do YouTube. Né? Super prazer ser merecedor da sua atenção. Até a próxima.